Olá, meus amigos ligadinhos no JMV TV. Olha só, nossa reportagem veio até Joinville para fazer uma matéria bem especial, uma matéria voltada à saúde. Os nossos leitores, quem nos acompanha nas redes sociais, questionou sobre o que era realmente a escoliose idiopática. É uma doença que não é tão comentada, tão falada, tão conhecida, porém atinge muitas crianças, muitos adultos e a gente precisa entender. Por isso que viemos até Joinville, no IOT de Joinville, conversar com o Dr. Ricardo Acácio dos Santos. Na verdade, assim, a escoliose idiopática ela é a escoliose mais comum que a gente tem, né? Ela não é muito falado, na verdade é porque não é muito conhecido, né? As pessoas acabam associando que tudo que é desvio na coluna é chamado escoliose, né? Então a gente tem que diferenciar o que é normal e o que é anormal. Quando a gente fala em escoliose doença, diferente de um desvio postural por um encurtamento muscular ou uma assimetria, a escoliose são aquelas crianças ou adolescentes que têm um desvio no eixo frontal, ou seja, olhando de frente você vai perceber que ela tem uma assimetria nos ombros, tem uma diferença na altura, né, da caixa torácica ali que a gente chama de gibosidade, existe uma assimetria na cintura, né, e ela é percebida normalmente na faixa etária ali entre os 10, 11 anos, por isso que é chamada escoliose idiopática do adolescente. Idiopática é porque não existe ainda uma causa clara na literatura que diga-se o que gera a escoliose, né? Certo. O que se sabe que é mais comum em meninas do que em meninos, sabe-se que 3 a 4% da população mundial pode ter esse diagnóstico de escoliose, né? E que as escolioses elas são associadas, né, à idade do diagnóstico, ou seja, quanto mais tempo tem para crescer, mais risco tem de aumentar. E o que acontece é que quando a gente conversava com a jovem Paola, uma coisa me chamou a atenção. Ela não sentiu dores. Mesmo tendo esse desvio, né, a coluna entortando, ela não sentia dores. Isso é normal? Assim, em geral, as escolioses elas não são fontes de dor. Tá? Então a gente costumava muito no passado dizer assim, escoliose não dói. Realmente não é que a escoliose como doença seja um fator gerador de dor. Na grande maioria das crianças e adolescentes, assim, a gente não vê realmente essa queixa assim, de dor. Mas a escoliose, nos graus mais elevados, que existe uma assimetria muito grande da musculatura, existe um esforço às vezes para se manter uma postura mais adequada, pode sim estar associada a desconfortos, dores na região lombar, até mesmo dores por irradiação. Você gera uma diferença, né, de equilíbrio de músculo, uma diferença de pressão nas estruturas. Então, em geral, não é a queixa mais comum. A queixa principal das crianças é a assimetria, mas ela pode sim gerar dor, né? No caso dela, ele não tinha a queixa da dor. Exato. E no caso da Paola em si, ela vai ser feita a cirurgia. Todos os casos é recomendado uma cirurgia ou não? Não. Sim, a grande maioria das escolioses não são necessários tratamentos cirúrgicos, até porque a grande maioria são escolioses de grau menor, né? Então, quando a gente fala em grau, a gente tem que lembrar assim, o médico lá, o fisioterapeuta que às vezes está atendendo, vai lá e faz uma medida. De 0 até 10 graus é considerada uma variação fisiológica, né? A população em geral pode ter, né? Sem ter problema nenhum. E as escolioses são consideradas aquelas curvas acima de 10 graus. E essa quantificação, né, de 10 graus acima é que vai determinar quais são as curvas que são cirúrgicas, quais os tipos de escoliose, mas assim, de modo geral, as escolioses que são acima de 45 graus são consideradas de tratamento cirúrgico. Abaixo de 45 graus são passíveis de tratamento conservador. Tratamento conservador é o quê? Fisioterapia, uso às vezes de colete, né? Aí vai ser determinada a melhor forma para cada indivíduo. A escoliose ela deve ser encarada de uma forma individualizada. Cada paciente vai ter uma forma melhor para ela. Essa forma melhor vai depender, então, da idade do diagnóstico, qual o grau da curva, o tipo da curva, a localização e qual a origem da escoliose. Porque a gente está falando aqui de idiopática, mas nem todas as escolioses são idiopáticas, né? Certo. O senhor falou sobre o grau da curva. A tendência é aumentar com o passar dos anos?
Então, vai depender também da idade que foi diagnosticada, né? É diferente você ter por exemplo, uma escoliose de 30 graus numa criança de 6 anos e uma escoliose de 30 graus numa criança, um adolescente de 15, é totalmente diferente. Certo. O potencial associado ao crescimento está associado ao aumento do grau, tá? Existem curvas, por exemplo, vamos lá, outro exemplo, 2 crianças de 13 anos com curvas de 35, 40 graus, mas uma curva, ela tem um raio que a gente chama, né, um ângulo muito curto, com poucas vértebras envolvidas. Essa curva tem uma tendência a ser mais agressiva do que a outra curva, então tem uma tendência a ter progressão. As curvas maiores de 45 graus, existem dados, né, que a literatura mostra, que tendem também a haver a progressão mesmo depois que já se fecha o crescimento. Então essa progressão ela depende muito, como eu falei, da idade, do tipo da curva, onde que ela está localizada, né? Mas a tendência dela é aumentar conforme o potencial que tem de crescimento para frente. Né? Doutora Castro, existem testes que podem ser feitos até em casa, para quem está ali nos assistindo, está ouvindo, pensa, nossa, né, meu filho, o ombro, a coluna do meu filho está um pouco diferente. Isso, assim, isso é muito importante, assim, porque como eu falei, a escoliose, às vezes o diagnóstico, ele acaba sendo um pouco tardio, né? E o diagnóstico precoce, ele vai determinar quais crianças que vão ser passíveis, digamos, de um tratamento que possa no futuro talvez evitar uma cirurgia. E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico ele não é difícil, é um diagnóstico fácil, pode ser feito às vezes em casa pelos próprios pais, na escola pelos professores, né? E o reconhecimento ele tem que ser feito dessa forma, precoce, olhando a criança, né? Você pode pegar o seu filho, se você suspeita que ele tem alguma deformidade, alguma coisa, ou até mesmo que não tenha, simplesmente para examinar mesmo, tentar observar. Ele sem camiseta, óbvio, né? A criança, o menino ou a menina, né? Olhar as costas, pelas costas e pela frente e observar a altura dos ombros, se existe um desnivelamento ou não, a simetria que existe aqui no ângulo da cintura, entre a cintura e os braços, ver se existe a simetria. E uma das manobras mais fáceis que a gente tem para fazer, tem até aqui a imagem no Google, né? Que é uma manobra chamada um teste de Adams. Você simplesmente pede para a criança fazer a inclinação do tronco, como se fosse tocar as mãos nos pés, e por trás você observa o formato da coluna dela, do dorso, né? Se existir uma assimetria onde um lado está mais alto, essa simetria a gente chama de gibosidade. Isso é um indicativo muito forte de que possa ter uma escoliose nessa criança. Né? Perfeito, olha só que interessante. Agora falando da parte cirúrgica, né? Cirurgia, como é que é? Uma cirurgia de alta complexidade? Como é que funciona? Toda cirurgia, né? A gente costuma dizer que toda cirurgia tem o seu potencial risco, né? Quando a gente fala em cirurgia na coluna e em escoliose propriamente dita, são tratamentos de alta complexidade, né? Então você precisa ter uma estrutura adequada para fazer esse tratamento, você precisa ter uma equipe treinada para fazer isso. São cirurgias que têm potencial de risco, né? Então os pais, né, e a criança, o adolescente tem que estar bem orientado, né? Então quando eu falo assim que o tratamento cirúrgico ele envolve muito mais do que simplesmente a mão do cirurgião e o paciente ali, né? Você tem que ter toda uma estrutura ao redor, uma estrutura de suporte para que essa escoliose seja tratada de uma forma adequada, sem trazer grandes complicações para o paciente. Doutor, aqui no consultório, principalmente aqui em Joinville, os pacientes que o senhor atende, na maioria das vezes, a escoliose já é tardia quando eles vêm, já tem uma curvatura tanto quanto considerável? Sim, na verdade a maioria já tem um certo grau, tá? Porque é quando se é perceptível, acaba sendo um pouquinho mais tardio do que a gente gostaria, né? Mas assim, aqueles pais, às vezes professores, até mesmo as crianças, adolescentes que são um pouco mais atentos, né, com a percepção da autoimagem, eles acabam percebendo numa fase mais precoce. E às vezes vem a criança aqui para o consultório com escoliose de baixo grau e você consegue iniciar o tratamento de uma forma muito mais rápida, prevenindo assim a evolução. Né? A minha pergunta é por conta disso, porque observando o teste é tão fácil, perceptível quando se tem essa
essa atenção, esse olhar diferenciado, que a gente podia diminuir principalmente a fila, né, da cirurgia, quando se tem uma prevenção. Por isso a importância, né? Isso aí que você falou resumidamente aí mesmo. O teste e observar é fácil. Sim. Né? E aí, assim, quando você começa a trazer informações, isso vai facilitar para as pessoas que convivem com as crianças. Informações do tipo, tem histórico familiar, de deformidade, a criança percebe, às vezes, e queixa para os pais, e muitas vezes acaba não recebendo a atenção necessária. Não, é assim mesmo, né? Não, é só um desvio, é um mau jeito, não, é porque senta torto, é porque usa muito celular. Então, às vezes isso está deixando passar uma informação que seria relevante. Então sempre tem que valorizar, né? E levar para o profissional a queixa da criança e a sua percepção, né? Enquanto pai ou enquanto educador, para poder ser avaliado, né? Que é o que vai diferenciar isso aí. Perfeito. Olha, doutor, eu quero muito te agradecer por estar explicando um pouquinho sobre a escoliose idiopática. A gente acabou focando na idiopática por conta, né, da jovem timbuense Paola, mas o senhor falou que tem outros tipos de escoliose? Quais são? Sim, existem escolioses, né? Por exemplo, escolioses idiopáticas, como eu falei, que pode ser dividida em escoliose infantil, juvenil e do adolescente, que é conforme a faixa etária que ela foi identificada. Existem as escolioses neuromusculares, que são escolioses associadas a doenças neuromusculares, como o próprio nome diz, por exemplo, crianças que tiveram paralisia cerebral, distrofias musculares, né, são associadas também à presença da escoliose. Existem as escolioses congênitas, que são escolioses ocasionadas por má formação óssea. Existem as sindrômicas, que são síndromes genéticas que podem predispor à formação ou aparecimento da escoliose. E existem ainda escolioses secundárias, por exemplo, a trauma, né, a criança que na infância teve uma fratura, um adolescente, sei lá, que pode ter tido um acidente, um ferimento por arma de fogo, ter ficado com alguma sequela na coluna e desenvolver. Secundária a um tumor, por exemplo, entendeu? Então, a escoliose ela pode vir sim como uma consequência de uma outra doença. Né? Certo, perfeito. Olha, para você que está aí nos acompanhando nas redes sociais do JMV TV, aproveita, faz esse teste, né, com seu filho, enfim, até mesmo você com alguma dorzinha, sente, percebe alguma alteração, faz esse teste, importante essa matéria. Eu quero muito agradecer, o Ricardo, quero agradecer também ao Adriano, à família da Paola, que viabilizou para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Doutora Castro, muito obrigada. Eu que agradeço e mais uma vez, né, peço até que as pessoas prestem mais atenção aí nos seus filhos, nas suas crianças, que escoliose, como eu falei, é uma doença que está aí presente. Como eu comentei antes, 3 a 4% das pessoas podem ter. Se a gente pegar uma população que nem a nossa do Brasil, é um número imenso de pessoas. E o mais importante é a prevenção, do que o tratamento é a prevenção. Então, o diagnóstico precoce para a gente é muito importante, é o que vai diferenciar aquelas crianças que um dia podem precisar de uma cirurgia, que seria melhor para ela, para os pais, para o sistema público de saúde, para todo mundo. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho. Perfeito. E para você que está ligadinho, curta, compartilhe as nossas redes sociais e acesse www.jornaldomediovale.com.br.